Bom, então, sobre o trabalho solicitado pela professora, eu vou estar lendo primeiro as perguntas solicitadas e depois a gente vai estar respondendo todas elas. A primeira pergunta, a gente está fazendo em sequência. Eu vou ler a primeira pergunta que eu respondi, o Diogo vai ler a segunda que ele respondeu, vai ler a terceira que ele respondeu, e a quarta que ele respondeu e a quinta que eu respondi. A primeira pergunta que eu respondi foi: o que é literatura de informação e literatura jesuíta? O que pode ser entendido por crônicas de viagem e por literatura de catequese? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é comigo. Por que a carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel foi considerada certidão de nascimento do Brasil? Quais os temas tratados nessa carta? Que informações vocês destacam? 4. Explique. A Carta de Caminha também marca o início de uma longa tradição nativista, ufanista, por ser a pioneira em exaltar as virtudes da nova terra e dos índios, pintando a colônia como um verdadeiro paraíso. E a quinta e última pergunta é: examinem a carta de Pedro Vaz de Caminha que enviou ao rei Dom Manuel de Pedro por ocasião da descoberta do Brasil. Então, agora em seguida a gente estará respondendo todas essas perguntas e espero que a professora tenha gostado. Abraço. Então, a literatura de informação corresponde aos textos de viagem escritas em prosa e fazem parte do primeiro movimento literário do Brasil, o quinhentismo, 1500 e 1601. Recebem esse nome pois são os textos de caráter informativo, os quais eram escritos com o intuito de informar sobre as novas terras descobertas. Vale ressaltar que esses textos históricos e literários foram essenciais para fundar a literatura brasileira. A expedição marítima, realizada por portugueses e espanhóis no século XVI, tinha por objetivo conquistar novas terras, após a descoberta do Brasil, pela frota de Dom Pedro Álvares Cabral. Em 1500, houve estranhamento entre os europeus e os nativos do território, que eles julgavam ser as Índias. Na época, Portugal encontrava-se em plena expansão mercantil, e para domar os povos que habitavam os territórios, começaram a guerrear e tentar convencê-los religiosamente. No ano de 1549, ocorreu a Contra-Reforma, Reforma Católica, e com ela os jesuítas chegaram ao território brasileiro. Sua missão era a catequese dos índios e instalação de estabelecimentos de ensino no Brasil. Desta forma, foram os fundadores do colégio, naquela época. Estas instituições eram a única forma de cultura que existia na colônia portuguesa. A crônica, parte de narração, ou melhor, de uma história a ser contada, apresenta toda a trajetória, como vemos normalmente em livros e até mesmo textos narrativos. A crônica de viagem utiliza elementos recolhidos durante uma viagem, podendo ser momentos, experiências, histórias de bordo e etc. A literatura de catequese, também chamada de literatura dos jesuítas, representou uma categoria dos textos elaborados durante o movimento literário quinhentista. Essa categoria literária, de caráter religioso, foi considerada uma das primeiras manifestações literárias no Brasil, explorando, sobretudo, pelos jesuítas. Eles eram membros religiosos da Companhia de Jesus, enviados durante um período colonial com o intuito principal de catequizar os índios. A ideia central era obter mais fiéis para a Igreja Católica, uma vez que na Europa vinha sofrendo cada vez mais com a reforma protestante. Embora se aproximassem da literatura de informação que representavam textos sobre as características das novas terras descobertas pelos portugueses, a literatura de catequese foi escrita exclusivamente pelos jesuítas. A Carta de Pero Vaz de Caminha pode sim ser considerada, assim, uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, pelo menos do ponto de vista europeu. Além de sua importância como documento histórico, é considerado também a primeira obra literária produzida em território brasileiro. Sugiro, não. A carta a El Rei de Manuel sobre o achamento do Brasil, popularmente conhecida como Carta de Pero Vaz de Caminha, é o documento no qual Pero Vaz de Caminha registrou as suas inscrições sobre a terra que posteriormente viria a ser chamada de Brasil. É o primeiro documento escrito da história do Brasil, sendo, portanto, considerado
o marco inicial da obra literária no país. Entre os principais momentos da carta está o relato do primeiro contato dos portugueses com os índios e a prática inicial dos escambos, ou seja, a troca de uma mercadoria por outra num inaugurável contato comercial. A presença da árvore batizada de pau-brasil e a primeira missa também são comentadas. O texto é um importante exercício de conhecimento do outro e daquilo que é diferente. Afinal, os índios e sua forma de existir eram elementos novos e texto de caminha é um passo que dá início na construção de um entendimento das possibilidades de diálogo que estão se instaurando. Elementos como pessoas, animais, plantas, relevo, vegetação, clima, solo e produtos da terra são cuidadosamente descritos. A escrita, porém, não se limitou ao detalhamento. Fez ainda sugestões para aproveitamento da região. Dois elementos são destacados: o desenvolvimento da agricultura e a cristianização dos índios. Tudo isso ocorre num contexto em que a dominação portuguesa é considerada fundamental para eliminar as desigualdades evidentes. Isso não evitou momentos de agregação, como a prática conjunta entre portugueses e índios de dança. Mas isso não impede que Caminha deixe de lado o objetivo principal da viagem, a conquista de riquezas, ouro e prata, e a concepção missionária salvar a alma dos índios pela adoção deles do cristianismo. Nesse contexto da exploração econômica, existe ainda a exaltação das virtudes da terra e da gente brasileira. Tudo isso numa linguagem clara, simples, objetiva, realista, com certo equilíbrio nas observações. Mesmo perante o inusitado das situações, em uma comovente curiosidade e a capacidade de maravilhar-se perante o inédito. Como deve-se saber que a Carta de Pero Vaz de Caminha é a certidão de nascimento do Brasil, também grande e relevante na literatura de importação no Brasil, 1500. E a longa tradição dessa carta é fortemente marcada no romantismo, onde os autores buscavam exaltar a pátria, a natureza, as belezas do nosso país, dando uma caída nas escolas literárias pós-romântica e vindo com fervor no início do modernismo. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ou Carta de El-Rei Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil, foi um documento escrito pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha. Redigo em 1 de maio de 1500, em Porto Seguro, Bahia, foi levada para Lisboa sob os cuidados de Gaspar de Lemos, considerando um dos maiores navegadores de seu tempo. Apesar de ter tido no século XVI, a carta foi descoberta muitos anos depois do século XVIII por José de Seabra da Silva, 1732 a 1813. Ele era estadista, ministro e guarda-mor da Torre do Tombo. Sua aparição oficial e acadêmica é a obra do filósofo e historiador espanhol João Batista Muñoz, de 1745 a 1799. No Brasil, sua primeira publicação foi em 1817, na obra Coreografia Brasileirica. Provavelmente, a história, versão editada no Brasil, foi de Pedro Manuel Aires de Casal, de 1754 a 1821. Ele era geógrafo, historiador e sacerdote português que viveu boa parte da sua vida em território brasileiro. Importante notar que a Carta de Caminha é considerado o primeiro documento regido no Brasil, e por esse motivo é um marco literário do país. Ela faz parte da primeira manifestação literária pertencente ao movimento do quinhentismo, iniciada como um processo
epistolar da praxe. A carta, após desenvolver os primeiros parágrafos, realizada toda a reverência ao monarca Dom Manuel I, que foi de 1469 a 1521, irá continuar como um diário comum. Sobre sua composição, foi escrita em 7 folhas, cada qual dividida em 4 páginas, da conotação fonética das marcas ortografadas. Vale citar que Caminha produz o estilo da época típica dos textos portugueses até o século XV. Sua periodização toma o manuscrito um pouco organizado e bastante ordenado cronologicamente. O escravão pontua seu texto de modo a provocar um efeito expressivo, capaz de prender a atenção do leitor, além de garantir que a leitura do manuscrito seja bastante simples. Então, agora eu vou ler um pouquinho um trecho da carta, que é assim. Ali variés galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelo corpus, como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, de joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o rosto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim, tintas, e também os colos do pé, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não haviam nisso desvergonha nenhuma. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou ver.